Vamos continuar trabalhando o Evangelho de Marcos. Eu vou retomar um pouco do assunto que falei há 15 dias atrás, mas quero observar uma outra perspectiva. Há 15 dias atrás eu me referia àquela ambiência religiosa que cercava a lei de Jesus. De que maneira, de alguma forma, nós ainda reproduzimos algumas características daquela época. Embora a gente leia no Evangelho as dificuldades que a postura religiosa daqueles dias trazia para Jesus, é interessante como, por sermos religiosos, a gente acaba trazendo algumas práticas que refletem aquelas coisas que o Evangelho critica, mas como a gente dá uma roupagem nova, parece que no nosso caso está certo. Então, quando lá naquela época eles guardavam o sábado de uma forma legalista, os cristãos se deram ao direito, durante séculos, de guardarem o domingo. E depois de um tempo, a guarda do domingo se tornou tão legalista quanto o sábado dos judeus. Os judeus valorizavam os seus símbolos religiosos, a sua tradição, e agarrados à sua tradição, não entendiam por que Jesus não era simpático a eles, por que Jesus não jejuava como eles, por que os discípulos de Jesus comiam e colhiam cereal no sábado. Só que nós também acabamos criando as nossas tradições, nos agarrando às nossas tradições, e assim como os judeus questionavam por que Jesus comia com publicanos e pecadores e não jejuava como os escribas e fariseus, nós às vezes vamos pelo mesmo caminho, não entendendo porque Jesus tem tanta paciência com algumas pessoas, tanta tolerância com algumas pessoas, que aparentemente não merecem a mesma graça, são os nossos modernos publicanos e pecadores, ou não entendemos porque as pessoas que não praticam os mesmos ritos religiosos que nós costumamos praticar, achamos que eles são menos merecedores do favor de Deus. Enfim, ao longo dos séculos, os cristãos foram desenvolvendo alguns hábitos muito parecidos com aqueles paradigmas que Jesus procurou desconstruir. A gente vai caminhar mais ou menos nos textos que falamos aquele dia, mas hoje eu quero abordar uma perspectiva um pouco diferente. No mesmo capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 3, verso 20, tem um episódio relativamente enigmático no Evangelho. Não há muitos comentários sobre isso e até muitas controvérsias acerca da família de Jesus. Capítulo 3, verso 20 do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Jesus estava na região da Galileia e então o evangelista faz o seguinte comentário: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Saltando para o verso 31, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Deixe a Bíblia aberta, a gente vai caminhar um pouquinho aí próximo. Esta relação de Jesus com sua família, ela é enigmática porque os evangelhos não fazem muita menção disso. Nós sabemos que Maria recebeu a visita de Gabriel, mensageiro de Deus, que lhe disse: você conceberá e dará à luz a um filho, e ela disse: como sendo eu virgem posso conceber? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E então se cumpriu, segundo os evangelhos, a profecia lá
dos antigos profetas, entre eles o profeta Isaías e também o profeta Miqueias, que diziam que em Belém da Judéia a virgem que concebeu daria à luz. Então nós temos em Jesus de Nazaré o cumprimento das antigas profecias. E Maria era a mulher que sabia quem era Jesus. Ela tinha plena consciência do que aconteceu com o seu corpo, da experiência de visitação única, singular, não aconteceu com mais ninguém na história. Nós temos 2 homens criados por Deus na história. O primeiro é Adão, feito do pó da terra, e nele soprou o Senhor o fôlego de vida, então é o primeiro homem. E depois nós temos Jesus, o primeiro feito do pó da terra, e o segundo para identificar-se com a humanidade existente. Deus não quis criar uma nova humanidade, mas quis que seu filho nascesse na humanidade existente para salvar a humanidade existente. Por isso ele nasceu no ventre de uma mulher. Então Jesus identifica-se com o primeiro homem, porque Jesus identifica-se com a humanidade. Esses 2 homens são criação de Deus. Nós outros somos por tabela, né? Ao criar o primeiro homem, o primeiro casal, Deus deu o mandamento: sede fecundos, enchei a terra, e nós viemos também como chamarei de subproduto da criação de Deus. Mas criação original da mão de Deus, nós temos Adão, o primeiro homem. Adão significa da terra, e nós temos Jesus gerado no ventre de Maria. É assim que nós cristãos cremos: Jesus é filho de Deus. Maria sabia disso. Passado infância, adolescência, começa a fase adulta de Jesus, 30 e poucos anos, ele deixa sua família e vai fazer aquilo que o pai havia lhe mandado, e começa a cumprir seu ministério, como já temos conversado algumas vezes. Os irmãos de Jesus não sabiam exatamente dessas coisas. Maria, embora soubesse, tem pouca força. A sociedade daqueles dias não dava grande valor à mulher, inclusive à mãe. Quem mandava na casa eram os homens. Maria já tinha filhos adultos, Jesus o mais velho, e outros, Simão, Tiago, Judas, que não eram os apóstolos, mas eram charás. Então havia homens e havia moças na casa de Maria, e os filhos então tomam a iniciativa. Nosso irmão ficou doido, nosso irmão está fora de si, temos que fazer alguma coisa, porque as multidões estão indo atrás deles nas casas, as multidões estão indo atrás dele na praia, ele está chamando a atenção, está pregando nas sinagogas, nosso irmão está se tornando famoso, todo mundo fala dele e a coisa está ficando séria. Tem gente falando em matá-lo, já começava a perseguição, nós observamos que parte da liderança dos judeus já se incomodava com a projeção de Jesus. Então, Jesus já tinha inimigos e já tinha admiradores. E os irmãos de Jesus ficam preocupados com esse cenário. Temos que tirá-lo dessa confusão. O texto diz que eles foram buscá-lo para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Quando eles chegam lá, acompanhados da mãe, eu imagino que a mãe vai fazer aquele negócio: calma, gente, não é bem assim, não machuca ele, porque os irmãos homens saíram para trazê-lo à força. Eu imagino que Maria foi junto para dizer: não machuca nele, ele é meu menino, cuidado com ele. Então Maria foi para aquele ambiente de conciliação, mas estranhamente Jesus não sai da casa. A casa está cheia, a casa está cercada, Jesus estava sitiado de admiradores, e os irmãos de Jesus mandam chamá-lo: diga para ele sair, fala que a mãe dele, os irmãos dele estão aqui fora, e nós queremos falar com ele, queremos vestir uma camisa de força nele. E Jesus responde: quem são minhas mães? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus expressa uma falta de vínculo agora com a sua família, uma vez que a sua família não estava compreendendo a sua missão. E Jesus se identifica com aqueles que compreendiam o que ele veio fazer. Minha mãe
Meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Aqueles que compreendem quem é meu Pai, aqueles que compreendem o que eu estou falando e aqueles que estão comprometidos com a mensagem que eu tenho trazido. Então, a posição de Jesus não é simplesmente uma forma dele, vou falar igual o goiano aqui, né? Desfeitear de sua família, desprezar sua família. Jesus não está desprezando a sua família. Jesus está valorizando aqueles que se identificam com sua missão e compreendem quem é Ele. E isso continua sendo um dilema para hoje. Até hoje nós temos dificuldade de compreender a profundidade deste homem singular, Jesus Cristo. Jesus ainda é um homem enigmático. Jesus ainda é um homem por ser descoberto, por ser conhecido, por ser compreendido. Quantos de nós, embora adoremos, falemos de Jesus, cantemos músicas que falam de Jesus, ainda temos dificuldade de compreender a dimensão, o real significado da existência de Jesus. Nós usamos os adjetivos: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, por que não o obedecemos? Jesus Cristo é o nosso Salvador, e aí a gente bota um aleluia para ficar mais firme. Jesus é o nosso Salvador, aleluia. Mas por que nos sentimos muitas vezes amedrontados? Jesus é aquele que nos leva para o céu, mas ninguém está com pressa de morrer. Jesus é o nosso advogado, mas você tem um telefone de um advogado bom aí que possa resolver? Você conhece alguém em algum lugar? Embora tenha outras pessoas precisando mais de advogados do que nós, vamos deixar esse negócio para lá. Jesus é o nosso médico, é o médico dos médicos. Mas quem não tem convênio hoje em dia está encrencado. Eu, inclusive, e Dona Tânia temos. Então nós temos esse paradoxo, que Jesus recebe os adjetivos que expressam a nossa confiança, que expressam a nossa segurança, mas ao mesmo tempo parece que a gente não vivencia a profundidade desse relacionamento com Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas eu estou sentindo uma culpa aqui dentro de mim, uma coisa mal resolvida. Espera aí, Jesus não tira o pecado do mundo, será que Ele não é capaz de tirar o seu? Vocês compreendem o que eu quero dizer? Embora nós falemos muito de Jesus, parece que a gente não desfruta a profundidade de um relacionamento genuíno, verdadeiro, verdadeiramente pessoal com Jesus. E o texto que permeia esta ação dos irmãos de Jesus, talvez nos ajude a perceber onde transitam as nossas dúvidas. Quando a gente observa esse texto, ou o contexto, melhor dizendo, a gente percebe que o mundo também não mudou muito. Hoje eu estava descendo as escadas aqui, depois da escola dominical, Geilmo me chamou e falou assim para mim: pastor, o senhor pode me explicar uma coisa? Por que o culto pentecostal é daquele jeito? Porque o pessoal vibra, grita e aquele negócio lá. O pessoal gosta de fazer essas perguntas bem. Só que ele foi gentil comigo, falou: pastor, eu sei que o senhor não critica outras religiões, o senhor tem uma postura muito, digamos assim, consensual, o senhor procura compreender todo mundo, mas me explica, Geilmo é um novo convertido, me explica, por que lá é daquele jeito? E do meu jeito compreensível, eu falei: Geilmo, há uma filosofia, um filósofo árabe que escreveu um livro muito interessante, e ele fala, eu já contei isso aqui algumas vezes, ele fala da vela e do leme, das emoções e da razão. Já contei isso aqui algumas vezes. Nós precisamos do leme para nos dar direção e da vela para nos impulsionar. Então é assim, o culto pentecostal, ele valoriza a emoção, e o culto protestante histórico valoriza a racionalidade. Quando você tem muita emoção
e não tem leme, você não tem direção, você impulsiona as pessoas para alguma coisa. Então eu faço aquele sermão assim, mais ou menos, deixa eu ensaiar aqui um sermão pentecostal. Jesus quer mudar a sua vida, você tem que experimentar coisas novas, você não pode sair daqui sendo a mesma pessoa, algo em você tem que ser diferente a partir de hoje, você precisa mudar o seu destino. Aí você volta para casa, eu preciso mudar. Qual foi mesmo a direção que ele me apontou? Não, ele só falou que eu preciso mudar, mas não falou o que eu preciso mudar, não disse para onde eu preciso ir, não me deu nenhuma ideia. Vou voltar domingo que vem para ver se ele me explica o que eu preciso mudar e como eu preciso mudar. Aí você vai para aquele outro sermão protestante histórico. Nós precisamos de uma mudança profunda de vida. Precisamos mudar o nosso caráter, a nossa linguagem, a nossa postura, as nossas finanças, o nosso casamento. E vai falando uma lista imensa daquelas coisas que a gente sabe que precisa mudar. Aí você sai daqui dizendo assim, realmente eu preciso mudar. Compreendi que eu preciso mudar. Mas acho que não precisa ser hoje. Porque não me emocionou. Não tocou na ferida, não sacudiu as estruturas. Então, é lógico que eu estou dando exemplos bem radicais, né? Quando você caminha só pela emoção, você não sabe exatamente o amanhã como é que vai ser. Agora é legal, uma sensação maravilhosa, mas o amanhã não está muito claro. Você sai daqui, as emoções mudam. A hora que você vê os gols da rodada e vê que seu time perdeu, você já mudou a emoção de novo. Ou se o seu time ganhou, você canaliza a sua energia para outra coisa. Por outro lado, se você sai daqui com a racionalidade, mas não é motivado para tomar uma decisão, qualquer pessoa que já fez curso de treinamento, de liderança, sabe que no final do curso você tem que escrever na hora ali algumas coisas que você vai fazer. Porque se você não escrever naquela hora, quando chegar em casa, você já esqueceu tudo que você ouviu, você vai continuar do mesmo jeito. Então nós temos que caminhar nessas duas dimensões, da razão e da emoção. E o que esse texto tem a ver com isso? Porque o texto que nós já estudamos um pouco semana passada, fala de uma religiosidade que se expressa na sinagoga e também no templo. Os mestres da sinagoga, no capítulo 3, receberam Jesus. Jesus começou a ensinar na sinagoga e naquele templo, naquela reunião judaica para estudar a lei de Moisés, ali estava um homem doente e os homens estavam ali esperando para ver se Jesus ia curar aquele doente no sábado, porque eles achavam que Jesus podia fazer milagre de domingo a sexta. Mas não faça milagres no sábado. Por quê? Porque sábado é dia de descanso, não é dia de fazer milagre. Mas Jesus gostava de contrariar essas tradições sem sentido, e Jesus propositadamente chama aquele homem para o meio da sinagoga, para o meio das pessoas, e publicamente cura aquele homem. Veja, discretamente, levá-lo para um canto, fazer um milagre as ocultas, para não contrariar ninguém. Jesus fala, não, vocês têm que entender que fazer a obra de Deus, fazer o bem, curar pessoas, não tem dia bom nem dia ruim, todo dia é dia, toda hora é hora para libertar alguém de uma doença. E aquele homem que tinha a mão atrofiada é curado no sábado, para contrariar aquelas pessoas. Então era uma religiosidade que não tinha misericórdia, que não tinha compaixão. O indivíduo estava doente, qual o problema de curá-lo? Qual o problema de dar qualidade de vida para aquela pessoa? Nós já falamos um pouco sobre isso. Era uma religiosidade muito afeita à lei, muito afeita aos costumes, muito preocupada com decorar a lei, decorar o texto, saber as coisas, entender as regras, saber como se faz. Isso lembra um pouco a reforma protestante, quando a gente leva ao extremo essa racionalidade de compreendermos corretamente a doutrina. A doutrina é que salva, o catecismo que salva, nosso conjunto de crenças, o nosso conjunto de valores, a interpretação exata das Escrituras.
a precisão na análise de um texto, a hermenêutica correta, a homilética clara, a exposição genuína. E parece que a verdade do Evangelho, na verdade, é algo intelectual, como se o verdadeiro Deus tivesse que ser compreendido pela nossa razão apenas. O Deus verdadeiro é o Deus que você entende. E nós temos essa polêmica interessante, porque alguns acham que fé é algo que você crê sem entender. Não, fé não é isso. Fé é crer naquilo que ainda não é visível, aquilo que ainda não é real, aquilo que ainda não é concreto, mas você acredita que pode vir a ser o que? Mais do que pode vir a ser, a fé crê que será. A fé se apropria daquilo que hoje não está, como se já estivesse, daquilo que ainda não é, como se já fosse. É mais ou menos como nos considerarmos cidadãos dos céus enquanto estamos com os pés aqui na terra. Todos nós nos consideramos cidadãos dos céus. Nós ainda estamos aqui na terra, mas é uma postura de fé. Nós esperamos e cremos na nossa redenção. Então, algumas pessoas se prendem a esse conceito de que fé é uma coisa que você sente, que você não entende. Isso não é verdade. A fé é algo que você compreende. A fé, ela é racional nesse sentido, ela é inteligente, ela tem valores. A gente sabe em quem crê. Por exemplo, por que eu tenho fé em Jesus? Porque sempre que Jesus fala alguma coisa para nós, acontece. Quando Jesus promete, uma antiga canção dizia acerca de Deus: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou, é certo que fará. Eu já tive muitas experiências na minha vida que me levam a confiar em Deus. Deus já me fez sentir certas coisas, Deus me fez ouvir certas coisas. Como eu falei no começo, Deus fala de muitas maneiras, e nas raras vezes que Deus falou comigo, de fato Ele cumpriu. Por isso que quando Deus volta a falar comigo sobre alguma coisa, eu descanso, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e do que aquilo que pensamos. São palavras de Paulo, mas que nós podemos nos apropriar delas. Então a nossa fé, ela é racional e ela é inteligente porque ela se apoia em Deus, num Deus que é confiável. Fé é isso. Nós temos fé. Agora, essa fé não tem que ser alicerçada na reta doutrina explicada pela filosofia, na filosofia de hoje, ou na filosofia platônica, na filosofia grega, lá de trás. A fé que nós temos pode ser uma fé simples, sem essa racionalidade, sem a eloquência dos grandes pregadores, sem as vãs filosofias que estão misturadas muitas vezes no nosso conjunto de crenças. Tem muita gente que tem mais vivência com Deus na sua simplicidade. Eu acho curioso como os crentes acham que a Bíblia salva, que a leitura da Bíblia salva. Eu sei que a leitura da Bíblia é muito eficiente, mas tem muito analfabeto, gente, que manja mais de Deus do que muito cara letrado. E nós somos um país em que 70% da população não entende direito o que lê. Então, embora muitos cristãos sejam leitores diários da Bíblia, por uma questão de formação intelectual limitada, boa parte deles decora a Bíblia sem saber exatamente o que aquele texto está dizendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: estas pessoas que não entendem o que leem, igual o eunuco da rainha Candace, quando ia voltando para a África, entendes o que lês? Disse Filipe. Ele disse: como? Se não há quem me explique. Muita gente que não entende o que lê está absolutamente segura da sua salvação, está em paz com Deus e está fazendo a obra de Deus, porque os filhos de Deus, os irmãos e irmãs de Jesus, são aqueles que fazem a vontade de Deus e não aqueles que leem grego, hebraico, aramaico, são bilíngues, entendem de informática e compreendem todo esse negócio, desse livro complicado que a gente chama de palavra de Deus.
não estou desestimulando vocês ao estudo, muito pelo contrário, que nós somos uma igreja que estuda muito. Raras são as igrejas que tem tanta gente que estuda a Bíblia como nós estudamos aqui. Mas eu quero dizer que isso não nos faz melhores do que aqueles lugares onde o pastor é semi-analfabeto e o povo é quase todo analfabeto. Porque eu conheci Jesus numa ambiência como essa. Eu li muito a história de Zaqueu, eu li muito a história de Bartimeu para um homem que era analfabeto, mas ele pregava com muita autoridade espiritual. Porque ele era um homem de Deus, que buscava o Senhor em oração, que buscava o Senhor com sinceridade e fazia a obra de Deus com integridade. Não era doutor em coisa nenhuma, mas era um homem piedoso, muito mais piedoso que eu consegui ser até hoje. Então eu valorizo aquelas pessoas que, apesar de não terem todo o conhecimento, toda a cultura, toda aquela casca religiosa da erudição, têm vida em Deus. E os irmãos e irmãs de Jesus que estavam vendo esses inimigos de Jesus se levantarem, sabia que era exatamente essa classe de religiosos que achavam que por eles entenderem mais a lei, eles estavam certos e Jesus e seus discípulos estavam errados. Eu creio que nós temos que ter cuidado para não nos assentarmos na cadeira de Moisés e não nos colocarmos agora no trono dos 12 apóstolos, achando que nós vamos julgar a igreja. Porque a gente faz isso, irmãos. Jesus disse naquela época que os escribas e fariseus se sentavam no trono de Moisés, ou seja, eles queriam legislar sobre as pessoas. E hoje nós que entendemos mais a Bíblia, que conhecemos mais as coisas, queremos fazer a mesma coisa com os outros, dizer como é que os outros devem viver. Você tem que fazer assim, 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 e a posição bíblica é esta, porque a Bíblia diz isso. Se a Bíblia fosse um livro de fácil interpretação, de consenso, nós não teríamos tantos ramos na cristandade, nós não teríamos tantas igrejas diferentes. Acontece que a gente não interpreta todos os textos da mesma forma, e eu preciso respeitar aquele que não pensa como eu, mas pensa, e do jeito dele ele é sincero, do jeito dele ele é verdadeiro. Então que nós não imitemos os escribas e fariseus que se assentavam na cadeira de Moisés, nos assentando agora na cadeira dos apóstolos, porque Paulo disse, porque Pedro disse, porque João disse, e eu agora vos digo. Porque é o que acontece muitas vezes. E eu acho engraçado, tem cara que é mais abusado ainda. Um tempo atrás, alguém me mostrou um indivíduo falando assim: olha, Pedro escreveu assim, 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 mas eu penso que Pedro estava errado. Esse é corajoso. Deixa eu até beber uma água, que essa agora merece. Pedro andou com Jesus, Pedro morreu, foi martirizado, Pedro fez coisas maravilhosas, e um indivíduo brasileiro do século XX, acho que foi no século passado essa história, ou talvez século XXI, se acha no direito de contradizer o que Pedro disse. Pedro viu Jesus transfigurado no alto do monte, Pedro viu Jesus ressuscitado, teve uma conversa íntima. Pedro, tu me amas? Pedro comeu peixe e pão com Jesus ressurreto. E um pobre de espírito veio me dizer que não concorda com o que Pedro escreveu. Vai ser arrogante assim nas portas da glória, para não dizer outra coisa. Mas há uma outra espiritualidade que permeia aqui o ambiente de Jesus e torna os irmãos e irmãs de Jesus também preocupados. É a mística. E aí eu quero entrar um pouquinho no outro lado que eu me referi, no lado da emoção extrema que muitas vezes parece que dirige a religião hoje. O texto no capítulo 3 fala que quando Jesus queria ensinar, ele colocava um barco para ficar um pouquinho afastado, impedindo que a multidão o tocasse, porque ele queria ensinar, mas as pessoas queriam ser curadas,
capítulo 3, verso 10, diz: ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Então Jesus havia pedido para os seus discípulos colocarem um barco sempre ali estrategicamente na praia, para quando ele quisesse ensinar a multidão, ele entrava no barco, se afastava e da água ele falava. Depois ele voltava para a terra e firme, e aí então curava as pessoas. Essa ambiência mística das pessoas que querem ser curadas por Jesus, que ficam admiradas, o verso 11 fala dos espíritos imundos que saíam e que diziam que Jesus era o Filho de Deus, mas ele dava ordem para que eles se calassem. As pessoas que iam para ver estas coisas extraordinárias, milagres de cura e autoridade sobre demônios. É esse ambiente que eu chamaria hoje do ambiente que valoriza muito o emocionalismo. E é por isso que você encontra aquele negócio, grande campanha de cura divina, sexta, sábado e domingo estará conosco, e aí vai, coloca lá um nome, alguém que tem esse ministério, ou então vem alguma pessoa que tem aquele negócio, lembra da época da quebra de maldição, de batalha espiritual, vinha aqueles caras que davam um estudo profundo sobre guerra espiritual, sobre possessão demoníaca, e começa a fazer, ainda bem que tem alguns aqui que são novos convertidos, não passaram por essa fase, mas nós que somos mais velhos, vimos muitas coisas acontecerem. Então o cara vinha e começava a fazer uma conversa, um atendimento, e você precisava naquela entrevista dizer como é que é a sua família, seu pai, sua mãe, a religião onde você foi criado, se você passou perto do centro espírita, você estava na zona de risco, se você frequentou um terreiro de Umbanda e Candomblé, você fez aí uma quebra de pacto, nunca fez, tem certeza, você nunca fez quebra de pacto, você batizou na igreja, você toma ceia, você casou na igreja, quanto tempo você está aqui na igreja? 10 anos, e você nunca fez uma quebra dessas coisas lá de trás? Não sei não. Vou fazer uma oração aqui que eu acho que pode ter alguma coisa lá de trás aí, que o diabo assim, o diabo fica lá embaixo, tocaiado, entendeu? Cobra fica na toca. Então nós vamos fazer um negócio aqui com você. E aí o crente que estava 10 anos na igreja, casado, batizado, crismado, tomando ceia, sem problema nenhum, feliz, alegre, ele começa a ficar com medo. E se tem medo? Ele começa a ficar inseguro, né? O cara vai orar por ele e fala: se for de Deus, fica, se não for, vai saindo. Aí começa. É verdade. E aí depois a turma vem e pergunta para mim: pastor, crente fica endemoniado? Se tiver 10 pastores aqui, 10 vão ter que me dizer que já responderam essa pergunta. Constantino, alguém já te perguntou se crente fica endemoniado? Florentino está aí? E se tivesse outro aqui, eu perguntava. A gente tem que responder essa pergunta. Mas por que às vezes o crente fica endemoniado? Não é crente, como é que pode ficar endemoniado? Porque as pessoas são sugestionáveis. E a pessoa vem solapa a tua fé, coloca dúvida na tua cabeça, depois começa a fazer uma oração lá chamando os capetas veneno. Chamou, o bicho comparece. Ele chama, bota para dentro, depois bota para fora. Eu sei que alguns dizem: não, pastor, não é assim, eu participei dessas coisas, eu vi isso aí. Não era poder de Deus mesmo. Tinha gente que estava mal, pode acontecer. Mas essas ambiências que a gente cria o cenário para essas coisas, cria-se o cenário para a cura divina, cria-se o cenário para falar em línguas, cria-se o cenário para a manifestação profética, cria-se o cenário para a expulsão de demônios. E isso atrai pessoas. Nós queremos ver isso. São sinais. Isso é poder de Deus. Essa ambiência estava lá nos dias de Jesus. Não é uma ambiência errada, porque o poder de Deus existe e o diabo também é uma realidade. Os poderes malignos oprimem pessoas. Doenças existem. Algumas são de fundo espiritual, outras não.
E Deus, de fato, faz milagres. Deus faz sinais. Mas quando a gente coloca isso no centro da nossa fé, no centro da nossa religiosidade, no centro da nossa caminhada com Deus, nós corremos o risco de sermos perseguidores de eventos e começarmos a idolatrar homens. E esse é o grande risco, é o maior de todos os riscos que eu vejo. Porque aí a gente começa a olhar não o poder que se manifesta, mas o canal por meio de quem o poder se manifesta. Quem é que vai estar lá? É fulano? Esse é poderoso. Eu lembro de um pastor, e eu li um jornal que escreveu sobre ele lá no Maranhão. Estava assim: o diabo sabe o número do sapato desse homem. Ou seja, o diabo está debaixo do pé dele. Alguns anos depois, esse pastor teve a sua vida ministerial, familiar, pessoal destruída. Acabou seu casamento, acabou seu ministério, acabou seu dinheiro, acabou sua saúde. E o diabo estava debaixo dos pés dele. Não estava. Não estava. A Bíblia não diz que o diabo está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que o diabo está debaixo dos pés de Jesus. A nosso respeito, ele diz: ser andando ao redor, procurando a quem possa tragar. Então é o risco da gente idolatrar o homem, e ele não é culpado do que fizeram com ele. Ele se deixou idolatrar, e a soberba, a arrogância precede a queda. Então nós às vezes distorcemos os papéis, confundimos o vaso com o conteúdo. O apóstolo Paulo disse: o vaso pode ser de barro, mas a excelência é do Espírito. Então, ao invés de buscarmos o poder de Deus, começamos a ir atrás daquelas pessoas que de alguma forma são usadas por Deus para algumas manifestações de sinais. E aquilo se torna um evento agendado, e as pessoas vão para isso. E se aquele dia a coisa não estiver acontecendo, tem que se criar de alguma forma algo que convença as pessoas. Eu creio nos dons espirituais. Creio, irmãos. Eu fui batizado no Espírito Santo com 12 anos. Eu vivi o Evangelho com profecia. Eu fui chamado ao ministério pastoral sob palavra profética. Deus falou primeiro com outras pessoas, mas depois também falou comigo. Eu já vi muita cura divina, não poucas. Eu fui curado, inclusive. Minha família tem experiências de cura. De vez em quando eu conto aqui para vocês uma ou outra. Eu creio em cura divina. Eu creio na autoridade do nome de Jesus para expulsar demônios, sem fazer espetáculo, para não humilhar ninguém. Porque o indivíduo já é vítima do diabo, não precisa ser vítima de um animador de auditório para humilhá-lo mais. Mas eu creio na autoridade de Jesus para desfazer as obras do diabo, estejam onde estiverem. Mas nós temos que fazer essas coisas não para alimentar uma multidão que quer ver coisas sem ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho é manifestação de poder, mas também anúncio da palavra. E eu quero caminhar para a conclusão, mostrando para vocês que o fato dos irmãos de Jesus não entenderem o que estava acontecendo não é algo inédito e incomum hoje. Muitas pessoas que olham para nós evangélicos ficam se perguntando: quem são os crentes? Aqueles das reuniões que tem muito barulho, que oram alto, que falam uns negócios esquisitos lá que ninguém entende, aqueles que falam mais do diabo do que de Deus. Porque eu fui lá um dia numa igreja, rapaz, o corinho era: o diabo tem que sair, e o outro: o diabo foi derrotado, e o outro: sai, 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 todo o poder das trevas. Então os caras falaram 50 vezes no diabo e 2 vezes em Jesus. Então uns vão dizer: aqueles ali são os crentes, e outros vão dizer: não, crente não é isso não, crente é aquele pessoal lá que abre a Bíblia e diz: meus amados irmãos, em reverência à palavra de Deus, coloquemos-nos de pé e agora leiamos juntos as sagradas.
Isso aqui é que é crente? Quem é crente? Aquele pastor que passa a noite orando, que vai para o monte, que jejua, está magrinho de tanto que jejua, cara amarela, tanto que busca Deus, consagrado. Aquela mulher que não corta cabelo, que não depila a perna, que não usa calça comprida, aquela mulher santa, e é mesmo, ela ora, ela busca Deus, ela acredita que aquilo é o necessário para ela ser um vaso usado por Deus, ela faz aquilo com sinceridade, não pode ser criticada por isso. Ou crente, aquela outra lá, animada, igual a bispa lá, perua de Cristo, né? Colocou lá, foi capa de revista, perua de Cristo. Isso aqui que é crente moderno. Crente é isso aí, ó. Crente não tem cabelo branco, pode ver. Mulher crente, irmãos, não tem cabelo branco, porque pinta, o negócio é esse. E aí vai, né? Quem é crente? Quem são os crentes? São aqueles crentes modernos que vão para o culto, que tem balada gospel, que tem luz piscante na igreja, que sai do chão, igreja, aquele negócio assim, né? Você vai para um culto que você não sabe se aquilo é um show ou se aquilo é um culto, ou é aquela outra igreja que está lá peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. O que é igreja? Nós somos um mix de tantas coisas que as pessoas lá fora tentam nos entender e não nos entendem. E eu compreendo agora por que os discípulos de Jesus, os irmãos e irmãs de Jesus, não sabiam o que está acontecendo. Porque coloque-se no lugar deles. Esse menino foi criado com a gente, trabalhava na oficina do meu pai, era carpinteiro, agora deu de ser filho de Deus. Ele se apresentava: eu sou filho de seu José, filho da Dona Maria, mas agora estão dizendo que ele é filho de Deus. Ele é filho da minha mãe, eu cresci com ele é meu irmão. Deve ter sido difícil para os irmãos de Jesus. Olha, mas ele está fazendo milagre, ele está expulsando demônios, ele está ensinando na sinagoga. Não, alguma coisa confusa está acontecendo, nós não estamos entendendo. Os irmãos de Jesus só foram crer nele depois da ressurreição, porque foi difícil para eles entenderem aquela manifestação de Jesus a partir dos 30 anos. Até os 30, Jesus foi um homem comum, batizado por João, desceu o Espírito Santo sobre ele, o sinal de que seu ministério começava. A partir dali ele foi uma outra figura entre os seus familiares. Deixou o pai e mãe, deixou os irmãos e foi fazer a vontade de Deus. Então eu entendo a dificuldade dos irmãos de Jesus compreenderem o que estava acontecendo, até porque Deus escondeu essas coisas de todo mundo, inclusive deles. E hoje eu compreendo porque algumas pessoas não nos entendem, porque tem hora que nós parecemos uma sinagoga ensinando a Bíblia com toda a reverência, com todo o cuidado, com todo o zelo, mas às vezes sem a misericórdia, sem a compaixão, e as pessoas doentes e encapetadas precisando de ajuda. E outras vezes nós somos um ajuntamento de pessoas sequiosas por ver sinais, manifestações e poder, mas desinteressados de compreender qual a vontade de Deus para hoje. É por isso que eu me esforço, irmãos, para não ser nenhuma coisa, nem outra com vocês. Embora às vezes pareça que eu pendo mais para um lado do que para outro, embora às vezes alguns achem que eu seja tradicional demais, racional demais, não tão emotivo, mas eu gostaria de que nós conseguíssemos achar o que há de bom naqueles que amam as Escrituras e estudam as Escrituras sem se tornarem legalistas, e naqueles que
buscam o poder de Deus, estão preocupados em que as pessoas sejam curadas, em que os endemoniados sejam libertos, sem que isso se torne no meio de promoção da própria igreja ou promoção pessoal. Aqueles que querem ver as pessoas curadas porque estão preocupados com os enfermos e não querendo ser reconhecidos como uma igreja onde o poder de Deus funciona. Aqueles que estão preocupados com os endemoniados porque não querem ver as pessoas sofrendo sob o tacão de Satanás, e não porque estão querendo dizer: na nossa igreja tem poder. E é complicado resistir a essas tentações de ser legalista ou de ser exibicionista, porque se o pecado do legalismo nos pega, ou se o pecado da vaidade, do exibicionismo nos pega, já não é mais para a glória de Deus que trabalhamos, mas trabalhamos para nós mesmos, ou para as nossas tradições, ou para a nossa promoção. E é um desafio ser igreja evangélica, equilibrada, sensata, num mundo tão confuso. E eu não tenho as respostas para todos os dias e para todas as questões. Mas como você, eu tenho a ansiedade, a expectativa por viver nos dias em que o poder de Deus se manifeste e as pessoas sejam transformadas pela pregação do Evangelho. A conjunção de ambos fatores. Que o poder de Deus se manifeste para curar e libertar, mas que a transformação das pessoas aconteça, porque elas entenderam o Evangelho de Jesus e estão verdadeiramente interessadas em fazer a vontade de Deus. Porque os irmãos, irmãs de Jesus, as mães, e vamos incluir os homens aqui, os pais de Jesus, são aqueles que fazem a vontade de Deus. E é isso que eu gostaria de ter certeza que estou fazendo. O que estamos fazendo é a vontade de Deus para nós. Não é porque estes ou aqueles são assim ou de outro jeito, mas porque a nós foi dado a honra, o privilégio de sermos o que somos. Oramos ao Senhor. Pai Santo, dúvida é algo que existe no coração do homem desde o Éden. Crer é o chamado. Crer é o chamado. Crer é o diferencial. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça. Creram os discípulos nele, e então o seguiram. Creram as mulheres quando foram ao sepulcro. Creu aquele que o viu ressuscitado no caminho de Damasco. Cremos nós. Cremos nós naquele dia que o Senhor nos falou e visitou o nosso coração. Nós queremos ser de fato crentes, aqueles que creem, aqueles que têm fé, apesar das perguntas, apesar das inconstâncias, apesar, ó Deus, dos modelos e referenciais que nem sempre são precisos, claros, apesar de não termos a compreensão exata de todos os textos sagrados e nem conseguirmos decifrar toda a palavra profética que nos diz respeito, apesar de não entendermos de onde vem o vento, para onde vai o vento, nós queremos ser guiados pelo Espírito de Deus, crer de uma maneira descansada, crer como quem sossega no meio de um turbilhão, porque a nossa fé, Senhor, é que pode dar serenidade às nossas almas, para não andarmos como meninos agitados de um lado para o outro, para não sermos como folhas secas carregadas pelo vento. É uma fé serena, um coração crédulo que aprendeu a descansar em Deus.
O corpo pede exercício, Senhor, para ser fortalecido. A fé pede serenidade. A fé é forte quando é serena. A confiança está em permanecer em paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor se agita. Não queremos correr para este ou para aquele, ser discípulos desse ou daquele. Não chamaremos a ninguém mestre, e a ninguém pai, e não haverá outro Senhor, senão Jesus Cristo. Somos discípulos não de homens, somos discípulos de Jesus. Não somos senhores uns dos outros, não somos guias uns dos outros. Todos somos guiados pelo Senhor. Tu és o nosso modelo, Tu és a nossa referência, Tu és o padrão. Ajuda-nos, Senhor, a congregarmos, andarmos juntos, compartilharmos a nossa fé, para nos fortalecermos, nos encorajarmos e ensinarmos uns aos outros, e em amor nos aperfeiçoarmos, Senhor. Que nenhum de nós queira ser maior do que o outro, mas que todos estejam dispostos a servir. Que nenhum de nós queira se assenhorar, que o marido não se assenhore da esposa, a esposa não se assenhore do marido, que os pais não se assenhorem dos filhos, mas que nós sirvamos uns aos outros e todos sirvamos a Deus. Senhor, ajuda-nos a termos uma fé simples e genuína, baseada não só no conhecimento da Escritura, mas principalmente no relacionamento contigo. Porque se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, Deus fala conosco de muitas e diferentes formas, e nós queremos ouvi-las, todas elas. Ouvir-te sempre, crer sempre, aprender sempre. Em Cristo oramos. Amém e amém. Graças a Deus.